Olá, pessoal, e eu tô aqui de volta para a gente falar sobre desafios e expectativas da maternidade. Quem é mãe sabe bem o que eu tô falando, né? Quantos desafios nós temos nessa fase, ou quando a gente assume esse papel de ser mãe. Fica comigo aí. Uh, yeah, uh. Então, minhas mães queridas, minhas mães amadas, vou falar um pouquinho sobre o que algumas fases dessa maternidade que a gente tem, quanto que é desafiante, né? A gente tem aquela fase da gestação onde a gente não carrega só a criança, mas a gente também carrega as nossas memórias e as memórias da nossa própria infância também. E quando a gente tem os filhos da primeira infância, a gente tem um desafio de oferecer um colo e um colo, ser presente, sem esquecer a nós mesmas. Difícil, né? A gente sempre esquece da gente. Quando a gente lembra, a gente já até cresceu bastante. Na fase da adolescência é aquela fase desafiante da gente soltar, confiar o filho, confiar até em nós mesmas, no que nós passamos, no que nós educamos, nos padrões, nos princípios da família, tudo isso e permitir que o filho possa assumir agora verdadeiramente a sua própria identidade. Difícil, porque a gente sempre, a mãe sempre está se enxerindo na vida do filho e atrapalhando um pouquinho, sim, e ajudando também, com certeza. Cada fase dessa que a gente, cada etapa que a gente tem dos nossos filhos, a gente vivencia, é a nossa própria cura. Sim, exatamente. Porque os filhos, eles nos desafiam o tempo inteiro. Eles trazem as nossas memórias. Você sabia que muitas coisas que a gente viveu na nossa fase de gestação, quando a gente vai gestar filho, que a gente está grávida e tudo, a gente pode vivenciar muitas coisas que nós passamos, que a nossa mãe passou com a gente. Isso mesmo. Então a gente pode acionar gatilhos, a gente pode rever memórias que a gente nem sabe, mas você vai poder ter acesso só mesmo se você fizer algumas terapias que vão poder te ajudar a acessar essas memórias, né? Na fase da nossa primeira infância, muitas vezes, quando nos meus atendimentos eu vejo clientes, né, que falam, eu vivi tive algum problema ali e tal com 3 anos. Quando você vai ver, a mãe também vivenciou algo com 3 anos de idade. Então, são coisas, são padrões, às vezes, que se repetem e que a gente precisa estar de olho, porque sempre os nossos pais, eles vão mostrar para a gente quase um diário da nossa vida, do que a gente vai acontecer, do que pode acontecer ou não. Mas são coisas que nós podemos evitar, principalmente as coisas ruins, porque a gente está aqui é para isso mesmo, para a gente falar sobre isso, nos proteger. Então, nessa fase da gestação, a gente vai carregar as nossas memórias, o nosso bebê, a gente vai trazer uma vida que não é só nossa, mas que não é só minha, mas também tem a parte do pai que a gente carrega, também tem a família do pai também que a gente carrega aqui. Então a gente precisa muito saber escolher, aceitar e compreender esses tipos, essa fasezinha que ela é bem desafiante para a gente. É uma caixinha de segredo, eu falo que é uma caixinha de segredo, você não sabe o que vai acontecer, você pode ter um problema na gestação, você pode ter um problema no parto, o filho pode ter algum problema após o nascimento, pode ter algum problema com o e pode também não ter nada, que ser tudo maravilhoso e lindo. Amém? Amém. Então, o ventre, ele é uma morada que ele traz, a gente, quando a gente gesta, a gente traz a presença da avó, né, da mãe e do filho. Então, cada emoção vivida nessa fase se torna um registro. Que a gente fala registro, outros falam memórias, que a criança vai levar para a vida inteira. Então, a gente tem que procurar muito bem com quem a gente anda, o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente pode ou não fazer, para evitar esses tipos de registros de memórias, principalmente as memórias negativas. É muito complicado, porque às vezes até quando a gente vai fazer uma ultrassom, a gente vai fazer um exame de sangue, a gente fica muito apreensiva, fica muito preocupada. Então, tudo isso pode gerar emoções, pode gerar essas memórias, essas emoções que nós temos. Pode gerar memórias na criança, e podem ser memórias boas e podem ser memórias ruins. Vai depender dele quando ele crescer e na fase assim, que ele estiver passando lá, que ele vai acionar. E vai ter um gatilho e que precisa ser olhado para evitar que se torne um trauma e uma ferida emocional que perdure por muito tempo. Então, eu trouxe aqui uma mãezinha que vai falar um pouquinho sobre esse desafio da gestação para a gente. Oi, gente, meu nome é Natália. Eu sou mãe de primeira viagem. Vou aqui responder algumas das perguntinhas que a Lisbela fez para mim. E estou de 9 meses e uma das
dos desafios que eu enfrentei, eu acredito que foi ali no primeiro trimestre, onde eu senti muito enjoo. Eu passei dias comendo 2 torradas por dia, impossibilidade de beber água. E a autocobrança, né? Meu Deus, será se meu bebê está sendo alimentado ou não? Logo em seguida, né, durante o primeiro trimestre, tive vários episódios de sangramento. E tive que me afastar de tudo que eu gostava de fazer, né? Minhas caminhadas na montanha, minhas danças, eu tive que literalmente parar para me dedicar ali ao repouso e à saúde da minha filha. Então foi uma das coisas que foi mais trabalhada assim para mim assim durante a gestação, foi toda essa questão de controle, planejamento. A gente planeja uma coisa, aí acontece outra coisa, eu tive que ficar de repouso, tive que me ausentar das coisas que eu gostava de fazer, né, dança, caminhar e ficar alguns dias em casa sem poder trabalhar também. Então, assim, saiu do meu controle. Era algo que eu não esperava, porque eu já estava preparando o meu corpo antes, preparando com vitaminas antes, para poder engravidar. E aí a gente já entra no outro tópico, né, que foi uma das questões da parto em relação à maternidade ou ao futuro. Eu sou uma pessoa que eu não tava com medo de parto, inclusive eu ainda tô tranquila. Mas eu estava me preparando para um parto normal, mas estava com a mente aberta também se fosse necessária a cesárea, então eu sempre tive muito tranquila essa relação de parto. Estava me preparando para o parto normal, agora por indicação médica acharam melhor que é indicado mais a cesárea por conta da minha pressão que tá baixa. Então, mais uma coisa que eu criei expectativa, vou querer um parto humanizado, vou querer um parto normal e tal. Não vou poder fazer, vou fazer uma cesárea, mas tô tranquila quanto a isso, não há medo. Acredito que o meu medo tá mais relacionado à criação, nos dias de hoje. E um dos medos que a gente tem é relacionado à criação, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente conversa muito sobre questão de criação, né? Ele é de um país diferente, ele é da Romênia, eu sou brasileira e nós moramos na Irlanda. Então, querendo ou não, ela vai ter influência de 3 culturas diferentes. E a gente tem essa preocupação relevante à criação, relevante ao futuro, na sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, nós queremos trazer o melhor da nossa origem, né? Eu quero trazer o melhor da minha origem, da minha família, do meu país, da cultura do meu país, assim como ele quer trazer o melhor da origem dele, da família dele, da cultura do país. Mas não deixa de ser uma preocupação, né? A gente se preocupa um pouco com o futuro. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter escolhido ele como marido, porque eu vejo o quanto que é importante você ter um parceiro que te apoia e que esteja com você, te auxiliando no que é necessário durante o gestar e durante o processo, né, de criação de família também. Então, eu precisei muito dele ali no início do primeiro trimestre, que eu estava enjoando, que eu estava passando mal e eu não conseguia cozinhar, eu não podia fazer esforço físico, então ele lavou, ele passou, ele arrumava a casa, ele fazia comida e levava para mim na cama, porque eu precisei ficar de um repouso bem delicado. E isso me fez muito refletir a minha família de origem. Então, esse cuidado que eu tô tendo, né, que ele teve comigo e tem comigo, eu acredito que é o que faz a minha maternidade, né, o meu processo de gestar se tornar leve. Então, eu tenho amigas que falaram bem assim, cara, você é a grávida com o semblante mais reluzente em toda a gestação que eu já vi, mesmo você tendo aquela ziguezeira toda no início, você é sempre pleníssima. E eu acredito que essa plenitude vem justamente do apoio dele, né? Do masculino dele que tá presente ali, me protegendo, me acolhendo e fazendo por mim quando necessário. E eu sou muito grata a isso.
E isso é uma das coisas que mais me reflete a minha história, né? A minha história de infância, porque eu vim de uma família desestruturada e eu estou construindo uma família com uma base firme e forte. Então, ela vem falando para a gente sobre o que ela passou, né, as expectativas. E agora, quando eu estou aqui, ela já ganhou neném. Eu já fiquei sabendo que ela já ganhou neném. A Sofia, a coisa mais lindinha do mundo e mais fofa. Teve uma gestação muito boa, muito bem cuidada, foi muito bem acompanhada, muito bem acolhida, que eu sei. E aí, ela vai falar um pouquinho das expectativas que ela tem daqui para frente, né, com o nascimento da neném, o que que ela pode esperar. Então, vamos ver mais um pouquinho. Tenho muitas expectativas. Eu crio muitas expectativas, até porque é um sonho, né, de muitos e muitos anos. Eu sempre sonhei ter uma família, sempre sonhei ter meus filhos. Então foi criando expectativas e isso foi trabalhado durante a gestação. A gente vai ficar, eu vou ficar por aqui, mas eu vou voltar na outra semana ou depois para a gente falar um pouquinho sobre os desafios e as expectativas que uma mãezinha tem na fase da primeira infância, sabendo que cada filho é uma coisa. Você pode ter os 3 filhos, mas cada gestação é uma memória formada, é uma memória vivenciada tanto pela mãe quanto pela criança. Então a gente precisa, eu sempre falo assim, hoje eu penso muito que a gente precisa estar muito bem preparado para essa maternidade, e quanto mais a gente se prepara, mais acho que os desafios vêm. Às vezes, quando a gente também deixa para lá, que eu convivo, conheço pessoas que também não esquentaram muita cabeça, e está tudo tranquilo, está tudo certo. Mas que nós precisamos tomar muito cuidado, ter o auto-amor, é, um amor próprio, né? Buscar o conhecimento para que a gente possa passar a gestação, uma gestação para que você possa passar, eu já passei assim, para que você possa passar uma gestação boa, uma gestação bem cuidada, ter boas companhias, ter os seus cuidados médicos, que você tem os seus cuidados emocionais, para que você possa ter uma gestação lindíssima e um parto maravilhoso. Porque o parto também traz um desafio muito grande para nós mães, que também registram memórias nas crianças, nos bebês e nas crianças e na fase adulta também. Fica comigo e aproveita, curte aqui o canal, se inscreve e coloca aqui nos comentários quais foram os seus desafios e as suas expectativas quando você passou por essa fase. Me conta aqui porque eu quero saber.